Olá! Nesse vídeo vamos tratar o assunto de análise modal dentro do contexto de dinâmica das estruturas. A gente tem um sistema com vários graus de liberdade. Essa análise modal vai me fornecer as frequências naturais e os modos de vibração associados, que são propriedades intrínsecas desse sistema e vão depender do material e da geometria do mesmo. São propriedades muito importantes para a gente compreender, o comportamento do sistema em análise. A análise modal, em primeira instância, ela pode ser realizada experimentalmente, feito através de testes em loco ou em laboratório, onde o sistema é monitorado através de sensores, como por exemplo acelerômetros, e é gerada uma perturbação, para funcionar como fonte excitadora. A resposta é medida, e aí existem técnicas de identificação de sistemas para determinar frequências e modos experimentalmente. Porém, esse não é o foco deste vídeo. Aqui nós vamos focar na determinação das propriedades de frequência natural e modo de vibração associado, determinados numericamente. Como que isso é feito? A obtenção dessas propriedades ela recai na solução do problema de vibração livre sem amortecimento. Então a gente admite que não há ação de forças externas, e o movimento vai ser governado exclusivamente por condições iniciais aplicadas no sistema. Então as equações de movimento aí para um sistema submetido a um sistema sem amortecimento submetido a uma vibração livre é dado aí pela expressão 1. Então admite-se que a esse sistema a gente submeta um conjunto de condições iniciais, deslocamentos iniciais do tempo igual a zero e velocidades iniciais do tempo igual a zero. Lá da teoria de equações diferenciais ordinárias, a gente sabe que esse tipo de equação diferencial tem uma solução aqui nessa forma da expressão 3, certo? Substituindo a expressão 3 na equação de movimento 1, a gente obtém aqui a expressão 4. Simplificando essa expressão, a gente chega na expressão 5, que tem o formato, que tem a forma do problema de alto valor. Para que a equação 5 tenha a solução não trivial, diferente da solução aqui de o chapéu ser igual a zero, e possua soluções não triviais, a gente precisa fazer que o determinante dessa matriz aqui entre colchetes seja nulo. Que a gente chamou aqui de equação 6. Essa equação 6 é comumente conhecida como equação característica ou polinômio característico. As raízes desse polinômio característico vão ser os autovalores do problema, que correspondem às frequências naturais. Para cada frequência natural, para cada autovalor, eu tenho um autovetor associado. E esse autovetor vai ter vai representar o meu modo de vibração, a minha forma modal, que a gente vai chamar aqui de φn. A gente chama também de matriz modal fisão, uma matriz cuja cada coluna corresponde a um autovetor ou a um modo de vibração associado. É conhecido como modo fundamental aquela forma modal associada à frequência mais baixa. Os modos mais subsequentes são chamados de harmônicos. E o movimento do sistema como um todo vai ser dado pela superposição aí dessas formas modais desses harmônicos. Aqui a gente tem
um exemplo aqui de uma placa biapoiada, né, simulada no ANSYS, no trabalho do Santos 2009, certo? Onde a gente apresenta aqui as 3 primeiras frequências naturais e as 3 primeiras formas modais associadas. Vale ressaltar que o autovetor ou a forma modal, tá? O que interessa para a gente é a relação, tá, entre os elementos do autovetor, a proporção entre esses elementos, não o valor absoluto. Porque a solução do problema de alto valor e alto vetor, como a gente vai ver depois, tá, não me fornece, cada vez que você roda, você obtém um alto vetor diferente, mas com a proporção entre os elementos constante. Tá? Então, o que o alto vetor ou o modo me dá é a deformada, né, do sistema vibrando ali naquela frequência. Tá? Não a amplitude e não a amplitude absoluta do deslocamento naquele caso. A gente tem um outro exemplo aqui de um chassi escada, que foi desenvolvido lá no trabalho do Furtado 2013, também simulou no ANSYS, e aí a gente tem os 4 primeiros modos de vibração desse chassi escada, né, com as frequências naturais associadas. Bom, como que é feita essa solução numérica para frequências naturais e modos de vibração, né? Como se soluciona aquele problema que a gente acabou de apresentar, problema matemático, para um sistema modelado em elementos finitos, né? Que vai ter uma ordem elevada. Como que é feito isso dentro de um pacote computacional como o ANSYS, por exemplo? Tá? Essa é uma etapa importante da análise dinâmica, né, que essas informações depois vão ser utilizadas na análise do sistema propriamente dito através do método da superposição modal. Tá? Quando eu tenho um problema menor, com poucos graus de liberdade, você vai precisar resolver um polinômio característico, tá? Que eventualmente você consegue resolver manualmente ou através de um implementação no MATLAB, você consegue resolver um polinômio até determinada ordem. Quando o sistema, principalmente as malhas de elementos finitos, tem ordem elevada, extrair essas raízes manualmente ou através de um programa no MATLAB acaba ficando proibitivo, né? Porque a ordem do sistema é muito grande. Então, ao longo dos anos, né, a ciência apresentou várias técnicas numéricas para a solução desse tipo de problema. Tá? Problemas de alto valor e alto vetor com ordem elevada. Eles recaem em técnicas numéricas iterativas, tá? E podem acabar requerendo um esforço computacional considerável. Tá? Então a gente tem esse problema aqui, que é o problema de alto valor e alto vetor, tá? Cujos altos valores vão me fornecer as frequências ao quadrado e os autovetores associados me fornecem as formas modais. Tá? Porém, uma resposta de um sistema de vários graus de liberdade, de forma geral, tá? Os modos de vibração que interferem, né, que são preponderantes na resposta, tá? Geralmente são os mais baixos. E eu consigo ter uma boa aproximação sem precisar considerar, tá, todas essas formas modais, que os modos mais altos eles têm pouca contribuição na resposta. Então posso, para uma malha de elementos finitos com unidade de grau de liberdade, resolver esse sistema de alto valor e alto vetor para um subconjunto P. Tá? Para um número menor, eu reduzo a ordem, ainda é uma ordem que a gente não resolve manualmente, mas a gente consegue ter aí uma economia de esforço computacional. Tá? Então a gente tem 3 categorias básicas de técnicas numéricas de solução de alto valor e alto vetor, que são os Vector Iteration Methods, os Transformations Methods e Polynomial Iteration Methods. Então não é o nosso escopo, que não é o nosso foco entrar
nessa parte de cálculo numérico, né? Quem quiser pode buscar eu posso indicar uma literatura sobre esse assunto. Tá? Então, são algoritmos então, que estão implantados nas bibliotecas dos pacotes de elementos finitos para resolver, para determinar frequências naturais e modos. Obrigado por assistir o vídeo até o final.